Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai mexer com tudo o que você achava que sabia sobre a história do Brasil. Hoje, nós vamos desvendar um dos maiores segredos tecnológicos do nosso país. Uma história que foi abafada, escondida e quase apagada dos livros. Preparem-se, porque a história do avião secreto do sertão é mais incrível do que qualquer filme de ficção. Vamos começar com uma imagem na sua cabeça. Pense nos anos 1930. O mundo ainda estava fascinado com as primeiras grandes façanhas da aviação. Santos Dumont já era um herói nacional, mas o avião ainda era uma tecnologia de ponta restrita a grandes centros, a laboratórios caros e a mentes brilhantes que tinham todo o apoio do mundo. Agora, imagine o sertão nordestino naquela mesma época. Um lugar de seca, isolamento, onde a luta diária era pela sobrevivência. Parece impossível que algo revolucionário pudesse nascer ali, certo? Errado, porque foi exatamente nesse cenário improvável que um inventor solitário, um homem que parecia ter vindo do futuro, construiu um avião que o governo brasileiro tentou esconder a todo custo. Um projeto tão avançado e tão inesperado que, em vez de ser celebrado, foi visto como uma ameaça. O nosso protagonista é o padre Roberto Landel de Moura. Sim, um padre. Mas Landel era muito mais do que um religioso. Ele era um cientista, um inventor incansável, um gênio visionário. A maioria das pessoas o conhece por seus experimentos pioneiros com a transmissão de voz por ondas de rádio, anos antes de Marconi. Mas o que poucos sabem é que sua genialidade não parou por aí. Depois de ser incompreendido e até perseguido por suas ideias sobre comunicação sem fio, Landel se voltou para outro sonho: conquistar os céus. Enquanto o mundo seguia uma linha mais ou menos padrão no desenvolvimento de aviões, Landel pensava fora da caixa. Ele não queria apenas copiar o que já existia. Ele queria inovar. Em seu isolamento, longe dos olhares curiosos e do ceticismo da comunidade científica, ele começou a trabalhar em seus próprios protótipos de máquinas voadoras. Pensem nas condições. Não havia oficinas modernas, não havia acesso a materiais de ponta, não havia uma equipe de engenheiros para ajudar. Era apenas o padre Landel, com suas ferramentas simples, usando madeira, tecidos e peças de metal improvisadas. Sua oficina era a própria vastidão do sertão, e sua mente era o único recurso ilimitado que ele tinha. E que mente! Ele não estava construindo um simples avião. Ele estava projetando algo diferente, com conceitos aerodinâmicos que eram únicos para a época. Seus projetos eram ousados, alguns diriam até estranhos. Ele experimentava com formatos de asas, sistemas de propulsão e mecanismos de controle que ninguém mais estava sequer considerando. Ele não estava apenas construindo um avião, estava reinventando a ideia de voar. E o mais impressionante de tudo, seus protótipos, por mais rudimentares que parecessem, conseguiam sair do chão. Eram voos curtos, instáveis, mas eram voos. No coração do sertão, um padre estava fazendo o impossível acontecer. Antes de continuarmos com essa história fascinante, eu preciso pedir aquele favor de sempre. Se você está gostando de descobrir esse lado oculto da nossa história, por favor, deixe o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. E ative o sininho para não perder nenhuma das nossas investigações sobre os mistérios do passado. Feito? Muito obrigado. Vamos voltar para o sertão. A notícia de que um padre estava construindo e testando máquinas voadoras em um lugar tão remoto começou a se espalhar. Primeiro, como um boato, uma lenda local. Mas logo, a informação chegou aos ouvidos de quem não deveria, as autoridades governamentais. E a reação não foi de admiração ou de curiosidade científica, foi de medo. Pensem na mentalidade da época. Um inventor isolado, sem qualquer controle ou supervisão do Estado, criando aviões funcionais. Para o governo, aquilo não era ciência, era um risco. Um risco à segurança nacional. Quem era aquele padre? Para quem ele trabalhava? E se essa tecnologia caísse em mãos erradas? E se espiões de outros países descobrissem que o Brasil tinha um gênio autodidata criando aeronaves secretamente? A paranoia
tomou conta. Em vez de enviar uma equipe de cientistas para entender e apoiar o trabalho de Landel, o governo enviou agentes para investigar e principalmente para controlar a situação. O que se seguiu foi uma operação de silenciamento. Visitas oficiais começaram a acontecer, mas não eram para oferecer ajuda. Eram interrogatórios disfarçados. Relatórios sobre os testes de voo começaram a desaparecer misteriosamente. Peças e protótipos sumiram de sua oficina. De repente, o padre inventor se viu cercado por uma burocracia que não entendia e por uma desconfiança que ele não merecia. Cada tentativa de avançar com seus projetos era recebida com uma nova barreira. Pedidos de financiamento eram ignorados. Cartas enviadas a ministérios ficavam sem resposta. As portas, uma a uma, foram se fechando. O governo não queria um herói inventor. Queria que o avião secreto do sertão nunca tivesse existido. É uma história trágica de potencial desperdiçado. O Brasil, que poderia ter celebrado Landel como um dos pais da aviação, ao lado de Santos Dumont, preferiu sufocá-lo. O medo do desconhecido e a rigidez do sistema foram mais fortes que a genialidade de um homem só. Ele continuou tentando, persistindo com a teimosia típica dos gênios, mas lutar contra o próprio governo era uma batalha perdida. Hoje, os protótipos de Landel são pouco mais que uma nota de rodapé na história da tecnologia. São lembrados como curiosidades, quase como lendas de um padre excêntrico que sonhava em voar. Mas a verdade é muito mais concreta e muito mais triste. Ele não era um sonhador qualquer. Ele era um pioneiro. Um homem que, com recursos quase nulos, conseguiu fazer o que grandes equipes de engenheiros lutavam para conseguir. A história do padre Landel e seu avião secreto é o retrato de um gênio pioneiro que foi silenciado pela ignorância e pelo medo. Ele estava décadas à frente de seu tempo, mas nasceu no lugar errado e na hora errada. Seu legado nos deixa uma pergunta incômoda. Quantos outros gênios como Landel foram esquecidos pela história? Quantas outras invenções incríveis foram enterradas pela burocracia ou pelo medo do novo? A história dele é um lembrete poderoso de que a inovação precisa de coragem. Não apenas do inventor, mas também da sociedade que o cerca. E nós, como país, falhamos com o padre Landel. Deixamos um de nossos maiores cérebros se apagar na obscuridade. Mas hoje, aqui neste vídeo, nós resgatamos a sua memória e damos a ele o reconhecimento que nunca teve em vida. Um gênio que ousou voar, mas teve suas asas cortadas. E aí, você já conhecia essa história impressionante? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero muito saber o que você pensa sobre esse caso. Muito obrigado por terem assistido até o final. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam o verdadeiro legado do padre Landel. Um grande abraço e até a próxima.